Meus amados, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Bem-vindo ao nosso canal. Estamos estudando nesse terceiro trimestre o livro de Josué, Tempos de Conquista. Nós vamos ver que fé e obediência leva à conquista. Você que está nos acompanhando, tem acompanhado os estudos da Palavra de Deus, você pode deixar aí a sua curtida. E você que está pela primeira vez, você também pode fazer a inscrição, porque toda vez que postarmos uma mensagem, um estudo relacionado com a Palavra de Deus, você será notificado e você poderá estar sendo instruído através dessa mensagem, através da Palavra de Deus. Então já estudamos 5 capítulos, estamos no capítulo de número 6, que fala sobre a conquista de Jericó, vencendo o primeiro inimigo sobre a liderança ali de Josué. Haja vista que o povo hebreu, quando eles saíram do Egito, com Moisés já havia conquistado ali algumas regiões que estavam do lado oriental ali da Palestina, ali de Canaã. Então o lado oriental já havia sido conquistado e dado a algumas tribos, mas a parte ocidental, que era do outro lado do Jordão, eles ainda não haviam conquistado. Então eles estavam ali de frente, cerca de 8 quilômetros ali de Jericó, que era o primeiro obstáculo que eles atravessaram após o Jordão, que era a primeira batalha que eles precisariam vencer. E Josué sabia que Jericó era uma cidade forte, uma cidade invencível, e somente com a ajuda de Deus poderiam ter êxito nessa empreitada. 40 anos antes, os principais guerreiros ali de Israel, os 12 espias, 10 deles fraquejaram, trouxeram uma mensagem pessimista para o povo, e aquela geração de 20 anos para cima que saíram ali do Egito não conseguiram entrar na terra, exceto Josué e Calebe, porque eles não tiveram fé, meus irmãos, para confiar de que Deus faria milagres, faria proezas em favor do seu povo para conquistar. Então, nós vamos ver que Jericó era uma cidade que não seria derrotada, tomada, se não houvesse uma intervenção divina. E Josué, quando tem um encontro com o Senhor ali no capítulo de número 5, lá no versículo 12 ao versículo 15, nós vamos ver que um personagem se apresenta a ele como um príncipe dos exércitos do Senhor, como aquele que guerreia em favor do seu povo. Então Josué estava crendo na intervenção divina para vencer ali as fortes muralhas de Jericó, que segundo os arqueólogos tinha 9 metros de altura por 4 metros de largura. Nós vamos ver que nessas muralhas, ali em cima também havia casas. Entre uma dessas casas estava a casa de Raabe, que escondeu os espias que foram ali observar a cidade. Nós vamos ver que Jericó estava fechada ali e o desejo deles era que Israel fosse destruído. Nós temos esse acontecimento quando o rei ele manda perseguir os espias e Raabe diz: olha, vocês se escondem por cerca de 3 dias, porque a perseguição ela era feroz ali contra os hebreus por parte ali dos moradores ali de Jericó. Então Deus ele dá ordem a Josué para que durante 6 dias eles rodeassem a cidade e tocassem as buzinas, mas o povo deveria ficar em silêncio. Mas no 7º dia
eles deveriam darem 7 voltas. E na 7ª volta, os sacerdotes tocariam as trombetas e o povo deveria gritar. E quando o povo gritasse, as muralhas, elas cairiam e a cidade seria ali então tomada, seria ali vencida pelo exército dos hebreus. Então nós aprendemos já nesse primeiro versículo do capítulo de número 6 que a cidade estava cerrada, que a cidade estava fechada. Ninguém entrava e ninguém saía. Assim também tem que ser a nossa vida em relação ao pecado. Não podemos deixar que o pecado entre em nossa vida, venha afetar a nossa comunhão com Deus. Então nós temos que fechar as brechas do nosso coração, da nossa vida, em relação com aquilo que não agrada a Deus. E Deus, novamente, no versículo 2, ele vai orientar a Josué que a cidade seria dada a ele. O seu rei, os seus guerreiros seriam derrotados. Então, novamente, Deus vem com uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, ratificando, ou melhor, confirmando as suas promessas, para que o povo confiasse e acreditasse em Deus, que Deus faria proezas e milagres em favor do povo. O que nós vamos entender, meus irmãos, é que o povo obedece. Diferente daquela primeira geração, essa segunda geração, eles confiam em Deus. Eles cumprem aquilo que Deus havia determinado. E quando há esse cumprimento, nós vamos ver que Deus age em favor do seu povo, em favor daqueles que são seu. Então, Jericó é a vitória do triunfo da fé contra a incredulidade dos homens. A primeira geração foi incrédula, mas a segunda geração, eles tiveram fé. Eles criam o quê? No milagre, na manifestação de Deus em favor do seu povo. Então nós vemos que eles cumpriram toda a ordenança que Deus havia dado para que eles fizessem, para que eles realizassem. Então aqui nós vamos ver que Deus, ele testa o quê? A paciência do povo, a sua perseverança, a sua coragem, o seu ânimo. Então todos nós passamos por teste, passamos por prova. Há batalhas que ela é vencida em um momento só, mas algumas batalhas que ela é vencida, meus irmãos, no dia a dia, durante uma jornada mais longa. E nós não podemos perder a fé, nós não podemos perder a confiança em Deus. Então o povo deveria esperar 7 dias para que eles pudessem ali soltar o grito, para que as muralhas viessem a cair. E nos ensina aqui também sobre a ansiedade. Ansiedade é algo que tira a paz, que tira a tranquilidade dos homens, mas nós devemos lançar sobre Deus o que é nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. O povo ali é instruído a respeito disso, que nós devemos saber esperar em Deus. Devemos cumprir o quê? Com a sua vontade, com o seu querer. Então é um teste de obediência e o povo vence ali esse teste, essa prova, sendo fiel a Deus, não deu lugar à murmuração, não deu lugar à incredulidade, não deu lugar, meus irmãos, àquilo que pudesse desafiar ali o sobrenatural. A cidade era invencível, mas eles estavam crendo que Deus era poderoso para dar a vitória. Então nós aprendemos isso. Não se esmoreça diante das batalhas, diante da dificuldade, diante da jornada. Aprenda a confiar em Deus,
porque Deus, ele trabalha em favor daqueles que são seus. E o interessante que nós vamos encontrar, porque 7 dias? Deus estava dando também a oportunidade para que aquela cidade se arrependesse, para que eles se rendessem, ou para que fugissem para outros lugares. Só que aquela multidão ali que estava em Jericó, eles estavam acreditando que na força humana, estavam acreditando ali na segurança ali das muralhas, que eles seriam o quê? Invencível, estando dentro ali daquela cidade forte. Mas a única fortaleza que há é em Cristo Jesus. O Senhor é a nossa fortaleza, é nele que nós devemos confiar. A nossa segurança tem que estar nele. Então, o povo teve a oportunidade de se arrependerem, mas o povo preferiu ali não se render a Deus, preferiu ali se opor ao exército hebreu. Mas nós vamos ver que aqueles que tiveram atitude de fé, de confiança em Deus, de se render a eles, foram salvos. No capítulo de número 6, nós vamos ver que as muralhas caíram, mas aonde estava Raabe, que havia feito uma pronúncia de fé, crendo no Deus poderoso que haveria de dar vitória aos hebreus, ela, ali na sua atitude de fé, a sua casa foi preservada, a sua vida foi preservada, porque ela acreditou em Deus, no seu poder, na sua operação ali para dar ao seu povo a conquista daquela terra. Então as muralhas caíram, mas aonde Raabe estava, não houve destruição ali na muralha, não houve dano algum, e ela foi salva com todos aqueles que ela conseguiu ajuntar dentro da sua casa. Então nós temos inimigo, e a única maneira de nós vencermos os nossos inimigos é estarmos confiando em Deus, é confiarmos na sua palavra, confiarmos no seu poder. No capítulo de número 6, nós vamos ver Deus exaltando e confirmando a liderança de Josué e também, meus irmãos, fortalecendo a fé do seu povo, mostrando que ele é um Deus poderoso, que ele é um Deus que batalha em favor daqueles que são seu, e aquilo que ele promete, ele é fiel para cumprir. Que nós possamos ter essa mesma confiança que teve ali Josué e aquele povo. Deus disse: separais o que? Homens valentes, homens guerreiros, que nós sejamos estes homens valentes, esses homens guerreiros, que confiamos em Deus e nos armamos com as armas da nossa batalha. Porque quando fala homens valentes, é porque eram pessoas que estão preparadas, estão armadas para a batalha. E nós somos preparados para estarmos armados para a batalha. Não as armas humanas, mas armas espirituais em Deus para a destruição das fortalezas do inimigo. Então nós temos inimigo. Primeiro inimigo é a nossa própria natureza carnal. Então nós temos que fechar a nossa vida para as coisas da carne e nos aproximar das coisas de Deus. E o segundo inimigo, nós temos também as coisas do mundo. O mundo com a sua filosofia, o mundo com as suas crendices, com a sua má maneira de viver, querem impedir, meus irmãos, que a igreja venha praticar a palavra de Deus, os princípios que está na sua palavra. Mas nós somos chamados para nos revestir das armas da luz, para andarmos segundo a vontade de Deus, rejeitando o que? Aquilo que é contrário à sua palavra. E o terceiro inimigo, que é o diabo, que é Satanás, que quer nos destruir. Então que Deus nos dê graça, Deus te ajude, te dê força, assim como o povo
hebreu ali foi paciente, obedeceu, cumpriu aquilo que Deus havia falado, havia instruído, que você possa ser uma pessoa obediente à palavra de Deus, uma pessoa que venha confiar inteiramente nele, porque Deus é poderoso para realizar muito mais além daquilo que nós imaginamos. Então, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e dá vitória para você e para sua família. Fica na paz do Senhor Jesus.